Alguns homens acreditam ser os arquitetos do seu próprio universo. Emory Whitlock foi um deles. Sentado no restaurante mais exclusivo de Nova York com mulher com metade da sua idade e um PC Philippe no pulso que custou mais do que uma casa. Ele se sentia invencível. Ele tinha tudo: o império da tecnologia, a namorada troféu, o respeito de seu colegas. Ele havia trocado sua antiga vida por uma melhor, e sua ex-esposa Charlotte foi apenas um capítulo esquecido, uma nota de rodapé em sua ascensão meteórica. Mas o que acontece quando o passado não reaparece, mas entra vestindo um vestido personalizado que irradia uma confiança que ele nunca viu, e no braço do único homem que Emory nunca poderia? Melhor, esta noite não era apenas um jantar. Era um acerto de contas. E a conta custaria caro. Muito mais do que dinheiro. A cidade de Nova York brilhava sob uma vasta galáxia de estrelas capturadas. Visto do 60º andar. Deste ponto de vista, dentro do interior sagrado e silencioso de Levallois, o mundo parecia um conjunto de jogos meticulosamente elaborado, e Emory Whitlock era seu mestre indiscutível. O tilintar do cristal era uma sinfonia dedicada a ele. Sucesso. O murmúrio da conversa, um hino reverente ao poder reunido em este quarto. Cada detalhe era perfeito, selecionado para refletir sua própria imagem quando criança. Ele, impecável, poderoso e astronomicamente caro. Através do linho branco engomado, Tiffany Monroe exibia seu sorriso tão brilhante e impecável como o colar de diamantes que ele lhe deu de presente naquela tarde. Ela era o acessório perfeito para isso. Vida. Jovem, impossivelmente bela, com uma deliciosa ignorância do brutal mecânica do mundo que Emory achou revigorante e afirmativa. Ela viu o império, não os corpos enterrados em suas fundações. Não é simplesmente a divina Emory. Ela respirou, seus olhos varrendo a sala opulenta. Vi na vogue que até mesmo o primeiro-ministro, o ministro da Espanha, não conseguiu uma reserva aqui na semana passada. Emory permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Ele provavelmente não ligou para o número certo. Pessoa. Ele tomou um gole lento do Chateau Margaux, um vintage que custou $4.000 a garrafa. O vinho foi um investimento, uma experiência, algo Tiffany chamaria de gostoso, mas cujo verdadeiro valor ela não conseguia compreender. Assim como ele transformou sua empresa Nexus Innovations de uma startup de garagem em uma gigante global da tecnologia. Tinha superado e enganado todos os concorrentes. Ele era um tubarão num mundo de peixinhos. E ele tinha as cicatrizes e os bilhões para provar isso. Esta vida, este restaurante, esta mulher, eram os seus despojos de guerra. A guerra que lhe custou o casamento. O pensamento de Charlotte surgiu espontaneamente. Fantasma em seu banquete. Ele o empurrou para baixo instantaneamente. Charlotte Reed, sua ex-esposa. Uma mulher que representava o quadro anterior de sua vida, sensata, tranquila, inteligente de uma forma que era mais acadêmica do que prática. Ela tinha sido lá na garagem soldando placas de circuito até seus dedos ficarem em carne viva. Ela acreditou nele quando ninguém mais o fez. Mas à medida que sua ambição crescia, ela tinha tornar-se uma âncora. Ela falou sobre ética, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e sobre como gastar tempo juntos. Noções pitorescas e antiquadas que não tinham lugar na estratosfera em que ele estava determinado a alcançar. O divórcio tinha sido clínico. Foi essa a palavra que ele usou. Ele era generoso, é claro. Ele havia lhe dado a casa suburbana que um dia chamaram de lar. Uma carteira de ações, que garantiria que ela nunca mais tivesse que trabalhar, e uma quantia fixa. Acordo que seus advogados haviam considerado exorbitantemente justo. Ele tinha, em essência, pagou para que ela desaparecesse de sua vida e se transformasse em uma obscuridade confortável e normal. Ele a imaginava agora, provavelmente, administrando um clube do livro, talvez fazendo uma aula de cerâmica. Uma vida tranquila para uma vida tranquila. Mulher. Era para o melhor. Ela era uma mulher construída para o subúrbio, não para o 60º andar. Você ouviu o que eu disse? A voz de Tiffany, afiada com um toque de petulância, cortando seus pensamentos. Desculpe, querida.
perdido em pensamentos. Eu estava dizendo que a Candice comprou o novo Hermes Birkin em crocodilo. Estou simplesmente morrendo. Para começar, a cor taupe é de tirar o fôlego. Passaremos na loja amanhã. Ele disse as palavras automático, o custo irrelevante. Foi uma transação simples. Ele forneceu o luxo que ela forneceu, a adoração e a beleza. Um distante arranjo mais simples do que seu casamento jamais havia sido. Ele se recostou, girando o vinho tinto profundo em sua taça, o próprio. Imagem de contentamento. Ele havia superado o passado com sucesso. Ele melhorou sua vida de todas as maneiras possíveis. Charlotte era uma lembrança, uma necessidade. Sacrifício no altar de sua ambição. Ele examinou a sala, um rei observando. Sua corte. O prefeito estava em um canto, o magnata bancário em outro. Era reunião de águias, e ele estava empoleirado no mais alto de todos. Seus olhos vagavam de mesa em mesa, um gesto casual e proprietário. Olhar, e então pararam. O mundo parecia inclinar-se em seu eixo. O zumbido baixo do restaurante desapareceu em um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Sua respiração ficou presa. Sua garganta, e o vinho de $4.000 de repente ficou com gosto de cinza. Através da vasta sala de jantar, sentado em uma mesa de canto isolada com a melhor vista da cidade era Charlotte. Era ela, mas não era. O cabelo castanho claro de que ele se lembrava desapareceu, substituído por um corte sofisticado com reflexos quentes em tom mel que emolduravam seu rosto. As blusas sensatas e as saias práticas desapareceram, substituídas por um vestido azul meia-noite simples, mas devastadoramente elegante, que se agarrava a ela. Uma maneira que falava de confiança silenciosa, não de sedução aberta. Ela não estava usando muitas joias, apenas um par de brincos de diamante discretos que refletiam a luz. Enquanto ela ria. E foi o riso que realmente o surpreendeu. Não foi uma risada educada e reservada, da qual ele se lembrava. Era uma risada genuína, com a cabeça jogada para trás, cheia de alegria e leveza, que não via nela há mais de uma década. Então ele viu o homem com quem ela estava. Não era um contador de meia-idade sem graça com quem ela se contentou. O homem sentado à sua frente. Dela, sua atenção inteiramente dela, era Vincent Bowman. O Vincent Bowman, CEO da Bowman Holdings, um titã da indústria cuja fortuna familiar era gerações de idade. Um homem cuja empresa Nexus Innovations estava tentando parceiro por um ano. Um homem com quem o próprio Emory não conseguiu uma reunião. Em 3 ocasiões distintas. Vincent Bowman, uma lenda no mundo da globalização. Finanças, estava inclinado para frente, atento a cada palavra de Charlotte, um olhar de pureza. Admiração genuína em seu rosto. E enquanto Emory observava, congelado em um estado de descrença suspensa, Vincent estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente a pegou. Mão. O Pac Philippe no pulso de Emory de repente pareceu um peso de chumbo. Mecanismo intrincado, uma maravilha da engenharia suíça, parecia zombar do caótico. Falha de seu próprio relógio interno. O tempo havia parado. Ele olhou para o seu mente, lutando para processar a cena, para encaixar esse quadro impossível no narrativa organizada e organizada que ele havia construído para sua vida. Charlotte, a mulher que ele havia descartado como uma relíquia de sua passado, não estava em uma aula de cerâmica. Ela estava aqui em Levaldor procurando mais vibrante e viva do que ele jamais a vira. E ela estava de mãos dadas com Vincent Bowman. Emory, você está bem? Parece que você viu um fantasma. Tiffany disse sua voz, uma intrusão brusca em seu pandemônio silencioso. Ela seguiu o olhar dele pela sala. Nossa! Esse vestido é lindo. Quem é? Isso? Emory não respondeu. Um nó frio de algo desconhecido e profundamente. Algo desagradável apertava seu estômago. Não era apenas ciúme. Era uma profunda sensação de deslocamento. Como se uma lei fundamental do seu universo tivesse acabado de ser provada falsa. Ele era alguém que acendeu. Era ela quem deveria ter desaparecido. O roteiro foi escrito por ele. Isso não estava no roteiro. Ele tentou encontrar falhas.
Seu vestido era elegante, sim, mas talvez simples demais. Seu cabelo era chique. Mas será que estava se esforçando demais e as críticas morreram antes que pudessem se formar? Ela parecia radiante. Havia uma serenidade nela, um autocontrole inteiramente novo. A Charlotte, ele conhecia. Era frequentemente carregada de uma ansiedade silenciosa, um subproduto de viver com um homem cuja a ambição era um trem desgovernado. Esta mulher estava perfeitamente imóvel, perfeitamente centrada. Mesmo enquanto ela ria com um dos homens mais poderosos do país. Você conhecê-la? Tiffany pressionou um brilho de insegurança em seus olhos. Ela é bonita. Para alguém mais velho. Ela é minha ex-esposa. Emory conseguiu dizer as palavras, sentindo-se estranho e metálico em sua boca. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Tiffany se ergueram. Essa é Charlotte, aquela que você disse, aquela que mora em Nova Jersey. Presumi que ela ainda morasse. Ele murmurou os olhos ainda fixos no casal. Ele observou um sommelier, um homem que tinha. Aproximou-se da mesa de Emory com um ar de reverência quase divina, praticamente. Curvou-se diante de Vincent e Charlotte. Vincent gesticulou para que ele servisse mais vinho, sem tirar os olhos de Charlotte. Eles estavam em seu próprio mundo, uma bolha de intimidade e partilhavam diversão que parecia impenetrável. Do que eles estavam falando? O que poderia? Sua quieta e estudiosa Charlotte possivelmente teria que dizer que cativaria tanto um homem como Vincent Bowman. A mente de Emory percorreu um holodex de condescendência. Possibilidades. Ela estava lhe contando sobre seu jardim, seus romances favoritos? Ele estava simplesmente dormindo, entregando-se a um novo interesse romântico incomumente simples. Não era essa expressão no rosto de Bowman. Não era indulgência. Era respeito. Um garçom chegou com seus aperitivos. Uma delicada torre de foie gras grelhada para ele. Um prato brilhante de ostras para Tiffany. A visão da comida virou seu estômago. Você não vai comer? Tiffany perguntou delicadamente, tomando um gole. Uma das ostras. É divina. Não está com fome? Sua voz estava entrecortada. Ele pegou o telefone, com o polegar pairando sobre os contatos. Ele poderia ligar para seu investigador particular. Ele poderia ter uma dossiê completo sobre a vida de Charlotte em 1 hora. Onde ela morava, quem ela via, o que ela fez. Mas algo o impediu. Parecia desesperado. E Emory Whitlock nunca esteve desesperado. Em vez disso, ele tentou jogar legal, para retomar o controle da situação, pelo menos dentro de sua própria mente. Ele era Emory Whitlock. Ele era a manchete. Ela era uma nota de rodapé. Isso foi um acaso, uma anomalia estatística, um golpe de sorte. Encontro. Talvez ela tivesse ganhado um leilão de caridade, um jantar com o CEO. Sim, deve ser isso. Era a única explicação que fazia sentido, a única. Um que mantinha seu mundo devidamente alinhado. Ele tomou um grande gole de vinho. O líquido caro não fez nada para acalmar o fogo em seu intestino. Ele tentou. Para voltar sua atenção para Tiffany, que agora estava tirando uma selfie com suas ostras. O flash, uma explosão estridente de luz no restaurante escuro. A iluminação aqui é tudo, ela murmurou, digitando no celular e adicionando filtros. Candice vai ficar com tanta inveja. Normalmente, sua vaidade a divertia. Ele fazia parte do pacote. Mas esta noite, parecia irritante, insípido. Ele olhou de Tiffany, fazendo beicinho para a tela do telefone, para Charlotte, que agora estava envolvida em uma intensa e silenciosa conversa com Vincent, sua expressão inteligente e focada. Ah! A comparação foi um choque repentino e violento, como mergulhar em água gelada. Para-o! A primeira vez que ele viu Tiffany não como uma atualização vibrante, mas como uma pálida caricatura unidimensional. Ele observou Charlotte gesticular com as mãos, explicando algo com uma animação que ele não via há anos. Vincent ouviu, assentiu e então respondeu com sua própria expressão de profunda concentração. Não era um encontro. Era um encontro de mentes. O nó frio em seu estômago apertou em um punho de pura raiva não adulterada.
Raiva dela por estar aqui. Raiva de Bowman por estar com ela, mas principalmente uma sensação aterrorizante. Raiva desconhecida de si mesmo pela percepção assustadora e crescente de que ele pode ter cometido o maior erro de cálculo de toda a sua vida. Ele tinha que saber. Ele não podia simplesmente sentar e assistir. A incerteza era um veneno se infiltrando suas veias. Ele teve que reafirmar sua posição, lembrar a ela e a si mesmo do ordem natural das coisas. Ele empurrou a cadeira para trás, as pernas raspando suavemente contra o chão polido. O que você está fazendo? Tiffany perguntou, erguendo os olhos do telefone, seu rosto uma máscara de confusão. Vou dizer olá, disse Emory, sua voz um rosnado baixo. É apenas educado. Andar sobre o tapete felpudo da porta lituana era como cruzar um abismo. Cada passo era um esforço deliberado e calculado para projetar uma aura de confiança casual que ele não estava nem perto de sentir. Os olhares dos outros clientes. Seguiu, reconhecendo o rosto familiar das capas de revistas e dos noticiários. Ele era alguém. Ele tinha que. Lembre-se de que ele era Emory Whitlock. À medida que ele se aproximava, fragmentos de sua. A conversa se voltou para ele. Trechos que não faziam sentido. O beta. Os resultados dos testes foram fenomenais. Um aumento de 30% na eficiência do processamento. Patch de firmware. Eficiência de processamento de firmware. Esses não eram tópicos para um clube do livro. Ele chegou à mesa deles no momento em que a onda de risos diminuía. Charlotte olhou para cima e seus olhos encontraram os dele. Por uma fração de segundo, um lampejo da antiga Charlotte surgiu surpresa, uma sugestão de vulnerabilidade, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituída por uma calma. Voltou sua atenção para o homem ao lado dela, estendendo a mão. Vincent, bom, para te ver. Acho que não fomos apresentados formalmente. Emory Whitlock. Vincent Bowman levantou-se suavemente. Ele era mais alto do que Emory havia percebido, com um ar calmo e autoritário. Presença que não precisava se anunciar. Ele apertou a mão de Emory com firmeza. Sr. Whitlock, é claro, conheço seu trabalho na Nexus. É um prazer. As palavras eram educados, mas seus olhos eram frios e analíticos. Não faziam diferença. Estou tentando marcar uma reunião com sua equipe há meses, disse Emory, tentando um tom de camaradagem descontraído. Não percebi que tudo o que eu precisava fazer era pedir para minha ex-mulher falar bem de mim. Ele quis dizer isso como uma brincadeira, uma provocação sutil. Colocar Charlotte de volta em seu lugar, como uma intermediária, uma conexão com ele, não uma destino em si mesma. Mas a piada caiu com um baque no ar silencioso. Entre eles. Charlotte não se mexeu. Ela simplesmente tomou um gole de água, com uma expressão indecifrável. Era Vincent, que respondeu, sua voz suave como seda. Charlotte não precisa fazer uma boa palavra para qualquer um. Seu trabalho fala por si, e diz muito. O sorriso forçado de Emory vacilou. Seu trabalho. Ele olhou para Charlotte, uma curiosidade genuína e condescendente em seus olhos. Isso é maravilhoso. Você começou. Aquele pequeno negócio de catering de que você sempre falava? Ele se lembrou dessas conversas tarde. À noite, nos primeiros anos, quando seus próprios sonhos eram apenas esboços em um guardanapo. Ela tinha paixão por assar um flare para a organização. Ela sonhava em abrir uma pequena empresa de catering de alto padrão. Ele a chamou de fofa. Charlotte colocou seu copo para baixo com um clique silencioso. Não, Emory. Eu não comecei um serviço de buffet. Negócios. Antes que ele pudesse responder, Vincent gesticulou para a cadeira vazia em sua mesa. Por favor, não deixe que a deixemos em pé, embora eu imagine que seu companheiro esteja esperando por você. Ele disse, com perfeita educação, mas a mensagem era clara. Você é uma interrupção. Emory ignorou a rejeição implícita. Ele permaneceu de pé, um homem desajeitado e ameaçador. Presença. Então, que trabalho é esse que diz muito? A última vez que ouvi falar, você estava gostando. Sua aposentadoria. A frase saiu misturada com o mesmo
tom condescendente que ele usou durante o processo de divórcio. A lembrança disso. O dia o atingiu com uma clareza repentina. Eles estavam em um escritório de advocacia estéril. O ar estava carregado de ressentimento silencioso. Ele tinha acabado de assinar os papéis finais, transferindo as ações, transferindo a liquidação. Isso é mais do que suficiente para você estar confortável para o resto da sua vida. Lot, ele disse, usando o antigo apelido, como uma arma. Você não terá que se preocupar com nada. Você pode viajar, assumir uma hobby, apenas aproveite. Ele estava dando a ela um ouro de paraquedas de uma vida que ela não estava mais preparada para lidar. Ele era o visionário, o construtor. Ela tinha sido sua companheira, mas seu papel era completo. Ele via o acordo não como um bem compartilhado, a que ela tinha direito, mas como um generoso pacote de indenização por uma vida mais longa, mas funcionário redundante. Ele se lembrou do olhar em seus olhos que, não era tristeza, não exatamente. Era um fogo estranho e silencioso que ele não tinha visto antes. Não se preocupe comigo, Emory, ela disse, com a voz desprovida de qualquer emoção. Não será apenas confortável. Eu ficarei bem. Ele havia descartado isso como bravata, a última suspiro de uma mulher orgulhosa tentando salvar alguma dignidade. Ele até sentiu uma pontada de pena dela. O que ela faria consigo mesma sem ele como filho? O que seria o centro de sua órbita? Agora olhando para ela no brilho quente de Levalda abriu a porta, e aquela pena se transformou em um mal-estar repugnante. Ele estava tão errado. A aposentadoria não me convinha, disse Charlotte simplesmente, com um olhar direto e inabalável. Decidi voltar ao jogo. Emory riu brevemente e bruscamente. Latido de descrença. Charlotte, o jogo mudou desde que você estava soldando placas-mãe na nossa garagem. Esta é uma liga diferente. Sim, Vincent Bowman interrompeu sua voz, cortando. Através da condescendência de Emory como um bisturi. É uma liga diferente, é por isso que requer um tipo diferente de jogador, alguém com visão, alguém que podem ver falhas na arquitetura atual que os jogadores estabelecidos são arrogantes demais para notar. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, e todas atingiram o alvo. Emory sentiu. Uma onda de calor percorreu seu pescoço. Ele era um daqueles jogadores consagrados. Bowman estava falando sobre ele. Não tenho certeza se entendi, disse Emory, voz tensa. Charlotte olhou para Vincent, uma comunicação silenciosa se passando entre eles. Ele deu um leve aceno, quase imperceptível. Foi um gesto de deferência. Vincent. Bowman estava se submetendo a ela. Ela voltou seu olhar para Emory, e o sereno. A máscara caiu, revelando o aço por baixo. Você sabe o acordo que você estava tão. De quem você se orgulha, Emory? Aquele que você achou que me daria uma vida inteira de silêncio obscuro. Ela começou falando em voz baixa, mas com um peso incrível. Não comprei uma vila na Toscana. Não me dediquei à cerâmica. Ela se inclinou ligeiramente para frente. Pela primeira vez naquela noite, Emory sentiu um tremor genuíno. De medo. Usei isso como capital inicial. Fundei uma empresa. Chama-se Tal Red Logic. O nome não significava nada para ele. Era apenas uma palavra estranha e arcaica. Lógica e Tal Red. O que é isso? Algum tipo de empresa de consultoria. Um sorriso se espalhou lentamente no rosto de Charlotte, e foi a coisa mais assustadora que Emory já tinha visto. Não exatamente, ela disse. Nós projetamos fabricar núcleos de processamento de inteligência artificial de próxima geração. Desenvolvemos um novo núcleo proprietário. Arquitetura. É mais rápido, mais eficiente e mais seguro do que qualquer coisa atualmente no mercado. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, incluindo as da sua empresa Nexus. A Innovations vem construindo todo o seu império nos últimos 5 anos. O mundo se inclinou novamente com mais violência desta vez. Emory sentiu uma onda de vertigem tão intenso. Ele instintivamente agarrou o encosto da cadeira vazia para se firmar. O ruído ambiente do
Restaurante, o quarteto de cordas tocando suavemente ao fundo, o distante. Risos, tudo se transformou em um zumbido dissonante e sem sentido. Inteligência artificial. Núcleos de processamento, arquitetura proprietária, mais rápido do que qualquer coisa no mercado. As frases bateram em seu consciência como bolas de demolição. Isso não era um hobby. Isso não era uma pequena negócios. Esta era uma ameaça existencial direta. O mercado da Nexus Innovation. O domínio da empresa se baseava inteiramente na velocidade e eficiência de seus chips de processamento. Eles eram o padrão da indústria. Eles eram sua fonte de renda, sua joia da coroa. Isso não é possível. Ele gaguejou. As palavras ocas. Desistir. Fui eu quem criou o algoritmo base para o seu primeiro chip de sucesso enquanto você estava em rede. Memória muito enterrada e intencionalmente esquecida explodiu em sua mente. Uma tarde. Anos atrás, xícaras de café espalhadas pela mesa em seu pequeno apartamento. Ele estava em um beco sem saída, furioso, prestes a quebrar seu teclado. Charlotte, quieta aí. Pensativo, olhou por cima do ombro para a tela cheia de código. E se você redirecionar a fila de processamento paralelo por meio de um loop recursivo aqui? Ela sugeriu suavemente. Isso pode reduzir o latência. Ele inicialmente descartou a ideia, depois tentou por desespero. Deu certo. Foi o avanço que se tornou a base da primeira patente deles. Ele levou todo o crédito. Ele disse a si mesmo que era ideia dele, que ela tinha sido apenas uma caixa de ressonância. Nunca parou de aprender. Charlotte continuou sua voz, puxando do flashback desorientador. Depois do divórcio, eu tinha duas coisas que não tinha há anos: tempo e dinheiro. Eu me matriculei em programas de pós-graduação no MIT Online. Primeiro, depois presencialmente. Reconectei-me com antigos colegas, mentes brilhantes que foram expulsas das grandes empresas de tecnologia por serem muito disruptivas. Pessoas que você chamaria de difíceis. Eu os chamei de minha equipe executiva. Ele sentiu. O sangue sumiu do seu rosto. Ela não tinha usado apenas o dinheiro dele. Ela tinha usado o mesmo intelecto em que ele uma vez confiou e depois descartou. Ela tinha transformado isso em uma arma. A parte dela que ele havia considerado sem importância. Ele olhou dela para Vincent Bowman e de repente toda a dinâmica se encaixou com uma clareza assustadora. Não era um encontro. Este não era um CEO orientando um corajoso fundador de startup. A maneira como Vincent olhou para ela era o olhar de um fazedor de reis que havia encontrado sua rainha. Ele não estava apenas um investidor. Ele era um verdadeiro crente. Emory tentou recuperar o equilíbrio para encontrar sua arrogância habitual. É um mercado difícil, Charlotte. Muitos tentaram nos desafiar. Todos falharam. Tentaram competir com você, Vincent. Bowman disse, falando pela primeira vez em vários minutos. Sua voz era calma, mas carregava o peso de autoridade absoluta. Eles tentaram construir uma versão melhor do que você já faz. A Etal Red Logic não está competindo com Nexus, Sr. Whitlock. Seu objetivo é torná-lo obsoleto. Obsoleto. A palavra pairava no ar. Uma sentença de morte. Agora, se me dão licença. Nós, disse Vincent, seu tom sinalizando a finalidade da conversa. Nós. Tenho algumas projeções para discutir. Ele pegou sua taça de vinho e a ergueu para Charlotte. Para a Tullied, disse ele, seu voz cheia de genuína admiração. Para a Elred, ela respondeu, seus olhos encontrando dele por cima da borda do copo. Naquele único olhar compartilhado, Emory viu tudo. A parceria, o respeito mútuo, a visão compartilhada. Foi conexão muito mais profunda e poderosa do que qualquer outra que ele já teve com ela ou com ninguém. Eles eram parceiros, iguais. Ele foi dispensado. Uma irrelevância na mesa deles. Ele se virou e foi embora. Não com o passo confiante de um rei, mas com o passo arrastado de um homem que tinha acabado de ver seu próprio fantasma. Ele cambaleou de volta para sua mesa. Suas pernas estavam fracas. Instável.
Tiffany estava olhando para ele, seu rosto bonito, uma mistura de impaciência e preocupação. O que foi aquilo? Você ficou lá para sempre. Minhas ostras estão ficando quente. Emory afundou na cadeira. Ele olhou para Tiffany, seu rosto perfeitamente maquiado. Seu vestido de grife, sua expressão insípida, e ele não sentiu nada. Ele olhou para o prato meio comido de foie gras, um símbolo de uma riqueza que de repente parecia frágil e sem sentido. Ele pensou que havia deixado Charlotte com uma generosa acordo. Ele pensou que estava comprando o silêncio dela. Agora ele percebeu o que tinha realmente feito. Ele não tinha dado a ela um paraquedas dourado. Ele tinha dado a ela o baú de guerra que ela precisava para destruí-lo. O resto do jantar foi um borrão. Emory moveu a comida no prato, os sabores ricos do confit de pato, virando para papelão na boca. A conversa de Tiffany sobre seus amigos, sobre compras, sobre uma viagem planejada para Center Bart's era um zumbido sem sentido, o zumbido de uma mosca em uma funerária. Sua mente era um turbilhão de pânico e descrença, repetindo a conversa a mesa de Charlotte em um loop, com o objetivo de torná-la obsoleta. Ele havia construído sua identidade na fundação da Nexus Innovations. Ele não era apenas um homem rico. Ele era um visionário, um gênio, o homem que revolucionou o processamento de dados. Tornar-se obsoleto não era apenas uma ameaça financeira. Era uma ameaça existencial. Se ele não fosse Emory Whitlock, CEO da Nexus, quem era ele? Assim que estavam na parte de trás do seu Maybach com motorista, o silêncio do carro amplificando o barulho frenético em sua cabeça, ele pegou seu telefone. Seus dedos, geralmente tão surdos na tela sensível ao toque, pareciam desajeitados e grossos. O que você está fazendo? Tiffany perguntou, seu tom acusatório. Você não disse 2 palavras para mim a noite toda. Você está completamente. Me envergonhou ir até lá. Estou ocupado. Ele retrucou, sem levantar os olhos a tela. Ele digitou o etal Red Logic na barra de pesquisa. Os resultados foram esparso, o que era por si só assustador. Esta não era uma startup de consumo chamativa, com forte presença nas redes sociais. Esta foi uma operação furtiva. Houve site corporativo minimalista. A página de destino era simples, apresentando apenas o nome da empresa e uma única mensagem enigmática. O slogan Repensar a Arquitetura. Ele navegou até a página sobre nós. Lá, sob o título Fundador e Diretor de Tecnologia, havia uma foto profissional de Charlotte. Era a mesma. Mulher do restaurante, confiante, equilibrada, com uma luz inteligente nos olhos que a câmera havia capturado perfeitamente. Sua biografia era concisa e brutal em sua eficiência. Mencionava seus primeiros trabalhos em microprocessamento, seus diplomas avançados do MIT em engenharia artificial, inteligência e computação quântica, e listou uma dúzia de patentes registradas dentro do últimos 18 meses. Patentes das quais ele nunca tinha ouvido falar. Patentes registradas sob seu nome de solteira. Nome: Charlotte Reed. Ele clicou na aba do Conselho de Administração. O primeiro nome listado estava Vincent Bowman, presidente. Os outros nomes eram de quem é quem na tecnologia. Lendas da realeza e do capital de risco. Pessoas que ele admirava, pessoas que ele havia tentado. E não conseguiu cortejar seu próprio conselho. Todos apostaram em Charlotte. Seu coração bateu forte em seu peito. Ele sentiu um suor frio brotar em sua testa. Ele continuou cavando, usando seu acesso privado aos terminais de notícias financeiras. Ele encontrou registros para sua rodada de financiamento da Série A. Os números o deixaram fisicamente doente. A Bowman Holdings não apenas liderou a rodada. Ela investiu uma quantia astronômica. O financiamento total. Perguntou, inclinando-se para olhar o telefone. Ela viu a foto da Charlotte. Você está falando sério? Procurando sua ex-mulher agora mesmo na minha frente? O que há de errado com você? Você não entende? Ele murmurou. Não é isso que você pensa. Ah, eu acho que entendo perfeitamente.
Ela respondeu com a voz alterada, elevando-se. Você ainda está obcecado com ela. Eu sabia. Pelo jeito que você olhou para ela esta noite. Você vai me comprar um colar de $20.000 e por quê? Para assentar lá e babar pela mulher que você supostamente superou anos atrás. As palavras dela. Mal registrado. Ele estava folheando um artigo altamente técnico em um periódico de nicho do setor que tinha acabado de apareceu em sua busca. O título era o Paradigma E, um salto quântico em processamento de rede neural. O artigo detalhou em jargão altamente técnico a base teórica para tal. A nova arquitetura de chip da Red Logic. Ela descreveu um sistema que não apenas melhorar os modelos existentes, mas mudou-os fundamentalmente usando uma abordagem híbrida que imitava os modelos orgânicos. Estruturas neurais. Foi brilhante. Foi elegante. E se funcionasse como descrito, faria seus chips Nexus parecerem ábacos. A autora do artigo foi a doutora Charlotte Reed. Ele se lembrava dela rabiscando equações tarde da noite em cadernos que ele havia descartado como rabiscos. Ele se lembrava dela falando animadamente sobre biomimética e vias neurais. Ideias que ele considerou irrealistas e comercialmente inviáveis. Ele tinha esmagou sua curiosidade intelectual sob o peso de seu próprio pragmatismo. Ele não tinha simplesmente ignorado suas ideias. Ele as havia desencorajado ativamente, e ela tinha. Pegou-os e construiu uma bomba silenciosa bem debaixo do seu trono. Responda-me, Emory. Tiffany gritou, sua voz irritando seus nervos em frangalhos. É isso que é. Você está com ciúmes porque ela está com aquele velho. Velho. Emery riu, um som amargo e quebrado. Aquele velho é Vincent Bowman. Ele poderia me comprar e vender 10 vezes e não perceber. Taxa de transação. E ele não está apenas com ela. Ele está apoiando-a. Ela é minha concorrente. Tiffany olhou para ele, sua raiva momentaneamente substituída por confusão. Ela é sua concorrente? O que ela está vendendo? Caçarolas? É uma empresa de buffet. Certo? A ignorância, a enorme lacuna entre o mundo de Tiffany e a realidade que estava caindo sobre ele de repente se tornou insuportável. A base do relacionamento deles, seu poder, sua riqueza, sua beleza, sua. A adoração tinha sido uma transação simples e clara. Mas agora seu poder parecia ilusório. A riqueza estava ameaçada. E sua adoração baseada nesse poder parecia inútil. Saiam, disse ele, com a voz perigosamente baixa. O quê? Saiam do carro. Vocês estão louco? Estamos na unidade FDR. Você não pode simplesmente me expulsar daqui. Frank. Ele gritou para o motorista pelo interfone. Encoste agora. O motorista, um homem estoico que trabalhava para Emory há anos e nunca o ouvirá levantar a voz, olhou para trás. Espelho retrovisor, com os olhos arregalados. Ele manobrou habilmente o enorme carro até o ombro. Emory, você não pode estar falando sério, Tiffany gritou, com uma nota de medo real em a voz dela. Agora ele se virou para ela e ela se encolheu ao ver o olhar dele. O charmoso e poderoso bilionário se foi. Em seu lugar estava um desesperado e encurralado animal. Esta noite foi sobre eu comemorar meu sucesso, e tudo o que você poderia falar sobre. Era uma bolsa. Enquanto isso, meu mundo inteiro estava pegando fogo, e você está preocupada que suas ostras esquentem. Você é uma distração que não posso mais me dar ao luxo de perder. Sai daqui. Lágrimas brotaram em seus olhos. Olhos, borrando seu rímel perfeito. Mas todas as minhas coisas estão no seu apartamento. Eu os enviarei para você, disse ele friamente. Agora saia. Ele apertou um botão e a porta ao lado dela destrancou com um clique suave. Por um momento ela apenas olhou para ele, com a boca aberta. Então, com um soluço de raiva e humilhação, ela saiu do carro, ficando parada no acostamento sujo da rodovia com seu vestido de grife e saltos altos enquanto os carros passavam zunindo. Passado. Emory não olhou para trás. Dirija, ordenou ao motorista. Quando Maybach voltou a entrar no trânsito, deixando Tiffany como uma figura que desaparecia rapidamente no espelho retrovisor, Emory
Não sentiu satisfação. Não recuperou o controle. Ele havia perdido distração, mas a ameaça permaneceu. Ele olhou para o telefone em sua mão. O rosto sorridente e confiante de sua ex-esposa. Ele não tinha apenas perdido uma namorada, ele perdeu o rumo. A narrativa de sua vida, tão cuidadosamente elaborada, havia sido sequestrada. Ele não era mais o herói da sua própria história. Estava prestes a se tornar o vilão da dela. Os dias que se seguiram ao jantar em Levaldor foram uma demolição em câmera lenta. Emory vivia em um estado de paranoia hiperalerta. Ele vagava pelos corredores de sua própria empresa, a torre de vidro e aço brilhante da Nexus Innovations. Mas não parecia mais seu reino. Parecia uma exposição de museu, um monumento a dinastia prestes a ser extinta. Ele convocou uma reunião de emergência com seus principais engenheiros, os chamados gênios que ele pagava milhões por ano. Ele jogou o periódico técnico com o artigo de Charlotte na mesa polida da sala de reuniões. Ethel leu lógica, disse ele, com a voz tensa. O que sabemos? Olhares vazios. Alguns dos pesquisadores seniores se mexeram desconfortavelmente. Finalmente, um jovem e ambicioso engenheiro. Um tal Ben se manifestou. Ouvimos rumores, senhor. Rumores de uma nova arquitetura vinda de uma startup secreta. Nós o sinalizamos para a P&D há alguns meses. Mas o quê? Emory perguntou, com a voz perigosamente baixo. Mas os dados teóricos iniciais pareciam fantasiosos. Outro engenheiro sênior, um homem, chamado Peterson, que Emory havia recrutado de um concorrente, entrou na conversa. Ele desafiou modelos convencionais. Descartamos isso como uma postura acadêmica, não comercialmente viável. Emory sentiu uma onda de fúria incandescente. Não comercialmente viável. Exatamente. As mesmas palavras que ele usou para rejeitar as ideias de Charlotte todos aqueles anos atrás. Sua própria miopia e sua própria arrogância foram institucionalizadas. Tornou-se política da empresa. Você descartou isso, rugiu Emory, batendo seu punho na mesa, fazendo os copos de água pularem. Você é pago para ser visionários, para antecipar o futuro, e em vez disso você ficou aqui engordando e complacente enquanto minha ex-esposa, estava construindo a arma que vai massacrar todos nós. A sala caiu em um silêncio atordoado e aterrorizado. A menção de sua ex-esposa foi uma quebra chocante do muro profissional que Emory sempre manteve. Ele passou a semana seguinte em luta frenética e desesperada. Ele encarregou seu departamento de P&D de uma única objetivo: replicar o trabalho de Charlotte. Ele investiu dezenas de milhões de dólares em o esforço, retirando engenheiros de outros projetos, exigindo que trabalhassem 24 horas por dia. Os resultados foram desastrosos. Em ruínas. A notícia de que ele abandonou Tiffany na estrada tinha, é claro, vazou para os tabloides. Ele foi retratado como um monstro sem coração, uma narrativa que seus rivais amplificaram alegremente. Sua imagem pública meticulosamente curada foi rachando. Ele não se importava. Tiffany era um fantasma, um sintoma da doença de seu arrogância. O verdadeiro problema era Charlotte. Ele começou a vê-la em todos os lugares, não literalmente, mas na arquitetura de sua própria vida. Ele caminhava pela escritório minimalista de plano aberto da Nexus, um projeto de escritório que ela havia esboçado em um guardanapo, certa vez argumentando que isso promoveria a colaboração, um design que ele implementou anos depois que ela se foi e levou o crédito por. Ele usaria um software cuja interface de usuário era baseada com base nos princípios de design intuitivo que ela havia defendido. Suas impressões digitais estavam em todo o seu sucesso, e ele nunca, nem uma vez reconheceu isso. Uma noite, sem conseguir dormir, ele se viu no vasto closet de sua cobertura. Ele passou por fileiras de ternos sob medida e encontrou uma caixa empoeirada escondida nos fundos. Dentro havia relíquias de seu passado. Vida, fotos antigas, anuários da faculdade. Ele encontrou uma foto dele e de Charlotte, de sua formatura na universidade. Ele era magro, ansioso por fogo nos olhos. Ela estava
ao lado dele, com o braço entrelaçado ao dele, olhando para ele com um olhar de fé e amor tão profundos que, fisicamente machucada ao ver, ela não estava olhando para a câmera. Ela estava olhando para ele como se ele fosse a única coisa no mundo. Ele se lembrou. Naquele dia, ele tinha acabado de ganhar um prestigioso prêmio de engenharia. Conseguimos, Lottie. Ele disse a ela, nós quando nos tornamos eu. Quando ele começou a acreditar no mito do homem que se fez sozinho, apagando suas contribuições da história até mesmo. Ele esqueceu que eles existiram? A resposta era clara. Aconteceu lentamente. Então, de repente, a cada sucesso, ele recebia uma fatia maior do crédito. A cada nova rodada de financiamento, ele a via menos como uma parceira e mais como uma cúmplice. Ele não tinha apenas divorciou-se de uma mulher. Ele tentou apagar um cofundador. Uma semana depois, o verdadeiro bomba. A Etallogic anunciou seu primeiro produto oficial, o Etal 1. Núcleo de processamento, disponível para integração em nível empresarial. Eles também anunciaram seu principal parceiro de lançamento, Bowman Automotive, a empresa de carros elétricos de luxo de Vincent Bowman. A imprensa. O comunicado afirmou que o chip Eldredon alimentaria todo o seu conjunto de direção autônoma, tornando-o mais sistema mais avançado e responsivo do mundo. A Nexus vinha cortejando agressivamente a Bowman Automotive há 2 anos. Desesperados para colocar seus chips nesse mesmo sistema. Teria sido sua entrada principal no mercado automotivo. Setor. Eles foram bloqueados em todos os momentos. Agora ele sabia o porquê. Vincent não estava apenas esperando por um chip melhor. Ele estava esperando pelo chip de Charlotte. A reação do mercado foi instantânea e brutal. As ações da Nexus Innovation despencaram 30% em um único dia. Bilhões de dólares de seu patrimônio líquido, sua identidade. Seu placar evaporou no ar. O telefone tocou sem parar. Os membros do conselho exigiam respostas. Seus investidores estavam em pânico. Naquela noite, ele sentou-se sozinho em sua vasta cobertura vazia, as luzes brilhantes da cidade lá fora parecendo zombar dele. Ele serviu um copo de uísque, o líquido âmbar refletindo a luz. Ele não era mais o rei observando seu domínio do 60º andar. Ele era um homem em uma torre de vidro, observando a aproximação de uma onda gigante, sabendo que as fundações foram construídas na areia. Ele pensou que a pior coisa que poderia acontecer era perder participação de mercado. Ele estava errado. A pior coisa era o esmagamento. Percepção destruidora da alma de que a mulher que ele considerou indigna de seu. O futuro era agora inegavelmente o arquiteto de sua queda. E ela não fez isso com malícia ou vingança, mas simplesmente por ser a pessoa brilhante que ele se recusou a ver. 3 meses depois, a poeira não tinha se estabeleceu. Ele havia se fundido em uma nova paisagem permanente. O nome Etal Red. A lógica não era mais um sussurro no mundo da tecnologia. Era um rugido. Seu chip não foi apenas um sucesso. Foi uma mudança de paradigma. Grandes empresas de computação em nuvem, fazendas de servidores e laboratórios de pesquisa de inteligência artificial estavam se alinhando desesperados para integrar o núcleo Etal Red 1 em seus sistemas. O Nexus estava sangrando clientes e as ações estavam em declínio constante e agonizante. Emory havia se tornado um recluso. Ele parou de ir ao escritório e de administrar seu império em ruínas a partir dos limites estéreis de sua cobertura. O conselho realizou uma reunião de emergência onde quase exigiu sua renúncia. Em vez disso, nomear um novo COO para cuidar das operações do dia a dia. Uma jogada educada. Ele era um rei de nome, apenas uma figura de proa em um navio que afundava. Ele havia perdido peso. Ternos caros pendiam de seu corpo. O fogo em seus olhos havia sido substituído por um olhar vazio e assombrado. Ele passava os dias assistindo ao noticiário financeiro, cada menção de Arthur Red, uma nova reviravolta na faca e suas noites olhando para o velho. Fotografias, tentando identificar o momento exato em que cometeu seu erro catastrófico. Uma tarde, o assistente o chamou. Senhor, há um pacote para você. Um mensageiro acabou de entregar.
Não estou esperando nada, murmurou ele. É da Etal Red Logic, senhor. Emory gelou. Traga-o. O pacote era uma caixa preta simples e elegante. Não havia nenhum bilhete. Lá dentro, aninhado em espuma personalizada, havia um único objeto. Era uma pastilha de silício com cerca de 20 centímetros de diâmetro, gravada com centenas de partículas idênticas. Microcircuitos incrivelmente complexos. Ele reconheceu imediatamente. Era um wafer de produção do chip Etal Red 1. Ele o pegou, suas mãos, tremendo ligeiramente. Era lindo, uma maravilha da engenhosidade humana. Ele podia ver o design revolucionário dos padrões, as vias anióicas, os densos aglomerados de processos de estilo neural. Era uma obra de arte. Era manifestação física do gênio de Charlotte. Abaixo dele havia um pequeno cartão de cor creme. Nele havia uma única carta escrita à mão. Frase: achei que você gostaria de ver o que construímos. Não foi assinado, mas não precisa ser. O I era uma adaga. Era a palavra que ele havia roubado de seu passado compartilhado, e ela agora usava para definir seu futuro independente. Não era exultação. Ele não era apenas um pretendente. Ele era um parceiro que tinha visto o valor dela desde o início, que não precisava que ela fosse pequeno, para que ele se sentisse grande. Emory olhou para a hóstia vermelha Etal em sua mão, então, de volta à cidade. Seu império estava desmoronando. Sua fortuna estava diminuída. Sua reputação estava em frangalhos. Ele perdeu tudo o que pensava ser importante. E naquele momento de perda absoluta, uma estranha e aterrorizante. E ainda assim o pensamento libertador surgiu. Ele passou 2 décadas construindo nexos. Inovações. Era o trabalho da sua vida. Agora estava falhando. Mas a tecnologia. Dentro dele, as ideias centrais sempre foram um esforço conjunto. Ele tinha uma escolha. Ele poderia lutar, agarrando-se aos destroços de seu orgulho, e cair em chamas, ou ele poderia finalmente reconhecer a verdade. Ele caminhou até sua mesa, colocou a hóstia suavemente e abriu seu laptop. Ele começou a digitar, não para seus advogados ou seus conselho, mas um e-mail para a única pessoa que entenderia. Ele não sabia se ela iria ler, mas ele tinha que escrever. Era uma mensagem que ele deveria ter enviado há 20 anos. Começou com 3 palavras simples. Você estava certo. A história de Emory Whitlock é um poderoso lembrete de que o valor de uma pessoa nunca pode ser medido por dinheiro ou status. Ele pensou que tinha. Descartou algo simples, apenas para descobrir que havia jogado fora o próprio projeto para o futuro. Ele olhou para sua ex-esposa Charlotte e viu o passado. Enquanto ela estava ocupada construindo um novo mundo que ele nem conseguia compreender. É uma história de arrogância, karma e o poder silencioso e imparável de uma pessoa brilhante. Mente finalmente recebeu a liberdade de voar. O que ele perdeu não foi apenas sua empresa ou sua fortuna. Ele perdeu a chance de fazer parte de algo verdadeiramente revolucionário. Tudo porque seu ego não deixava ver o gênio sentado bem ao seu lado. O que você acha que foi esse karma? Ou foi simplesmente o resultado inevitável de subestimar alguém tão profundamente? Deixe-nos saber o que você pensa no comentários abaixo. Se você se emocionou com esta história de ambição e consequência, clique em esse botão de curtir. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama uma história de amor épico, vingança e, o mais importante, inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real. Isso vai te deixar pensando. Obrigado por ouvir.